Olá pessoal, voltei pro YouTube! Uhul! Gente, que saudade de vocês, saudade do YouTube. E a bateria da câmera tá acabando, então esse vídeo vai ter que ser flash, porque senão a tela carregar depois são horas e horas. Então é o seguinte, voltei depois de um longo período, foram mais de 3 meses longe do YouTube. Nossa, eu já tava endoidando e o povo sempre me perguntando: e aí, quando você vai voltar? Quando você vai voltar? E nem eu sabia, porque com a Melissa agora tá complicado, né? Quem é mãe, mãe de primeira viagem principalmente, sabe como é difícil você sobreviver aos primeiros meses, porque o bebê requer atenção total, então o tempo para você fica bem curto mesmo. Não que não seja prazeroso, é muito prazeroso tomar conta dela, mas não sobra tempo para outras coisas, né? Quando eu carreguei o vídeo sobre a apresentação da Melissa, uma moça veio e me perguntou: e o parto tal? Porque eu falei que ia ficar um pouco longe do YouTube, não especifiquei tanto, porque nem eu sabia. E então vamos ao relato do parto. É o seguinte, no final da gravidez, na semana 39, eu estava fazendo as monitorações. Na verdade, aqui eles chamam de monitorágio, e é aquele exame tococardiográfico, onde você acompanha os batimentos do bebê e as contrações. E eu fui para um desses exames, e vocês lembram, se vocês assistiram os últimos vídeos, aquela história do líquido, que o líquido começou a baixar e tal, e começou a ficar meio perigoso para deixar a Melissa ainda por muito tempo ali dentro, né? Então, eles foram periodicamente controlando essa quantidade do líquido, e mesmo eu bebendo muita água, não adiantou, o líquido continuou abaixando. Até que um dia eu fui, estava na semana 39, acho que era 39 mais 2 ou 39 mais 4, não me lembro bem, era um sábado, e eu fui para esse controle do líquido. A médica falou: olha, o seu líquido abaixou. Eu tinha bebido muita água, tinha bebido tipo uns 4 litros de água no dia anterior. Ela falou: mesmo assim o seu líquido abaixou, então faz o seguinte, vai dar uma voltinha, daqui 1 hora você volta que a gente vai olhar de novo. E é isso, bebe bastante água, né? Tenta beber mais um pouco de água e vamos ver se melhora. Aí eu fui dar uma voltinha, tipo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, né? Porque se o líquido não aumentasse, provavelmente eles iriam induzir o meu parto. Então eu fui, dei essa voltinha, voltei para o consultório da médica. Não obstante eu tivesse bebido mais 1 litro de água, o líquido abaixou mais um pouquinho ainda. Aí ela olhou para mim e falou: olha, você tem 2 opções. Estávamos eu e Francesco dentro da sala. Ela falou: você tem 2 opções. Ou você vai ficar internada até amanhã e a gente deixa você em superidratação, que é tomando soro para ver se o líquido aumenta e você consegue chegar nas 40 semanas, ou a gente já hoje faz a indução do parto. Aí, nisso eu morri de rir, porque o Francesco estava atrás de mim. Aí ele falou assim: não, já vamos fazer logo, vamos resolver logo essa história. Aí eu olhei para a cara dele e perguntei: por acaso é você que vai parir? A médica morreu de rir também, disse: ele já tomou a decisão. Mas enfim, fato está que eu não quis prorrogar mais a situação, porque eu falei: bom, eu já bebi mesmo, ele tem razão, eu já bebi 4 litros de água ontem e não adiantou nada. O que vai adiantar ficar mais um dia em superidratação aqui, esperando, ansiosa? Então pensei: bom, vamos induzir logo, né? Então eu fiquei já internada naquele dia, sorte que eu já estava com as bolsas tudo dentro do carro, já levei, né, intuição feminina, deixei tudo dentro do carro e aí fiquei por ali mesmo. Então quando foi 1 hora da tarde mais ou menos, eles colocaram uma espécie de balãozinho dentro da vagina, né, que aquilo mecanicamente, quanto mais você caminhasse, me explicaram que ele ajudava a vir as contrações. Ela me examinou, falou que quando eu cheguei no hospital eu estava com meio centímetro de dilatação. No final da gravidez eu comecei a fazer bastante caminhada assim para ver se dava uma acelerada no processo, e eu acredito que isso tenha ajudado. Aí tudo bem. Aí eu passei com esse balãozinho da 1h30 da tarde até 1h30 da manhã. Eles tiveram que deixar 12 horas esse balãozinho lá dentro para poder dilatar. E aí eu comecei a sentir um pouco de dor, assim, um pouco mais
como se fosse uma cólica menstrual mesmo, né? E ela falou, caminha bastante, eu comecei a caminhar bastante. Então, quando foi 1h30 da manhã, eles tiraram esse balãozinho. E aí, na hora que tiraram, durante a madrugada, eu comecei a sentir umas contrações bem mais fortes, assim, né? E aí vinha, a cada cerca de 15 minutos, eu sentia uma contração. Então, eu passei a madrugada inteira com aquelas contrações. Teve umas 2 pausas de uns 40 minutos, onde eu consegui dormir um pouco. E aí, voltou de novo. Então, quando foi de manhã, eu já estava com mais ou menos a cada 10 minutos eu tinha as contrações. Aí eles me colocaram no soro, que eu acredito que seja ocitocina, mas eu não me lembro bem. Porque não me explicaram o nome. Me explicaram que eu me dar um medicamento que era na veia. E aí tudo bem. Aí depois que me deram esse medicamento, tipo, deveria ser umas 8 horas da manhã mais ou menos, começou a diminuir o espaço entre as contrações, né? Tipo, eu tava tendo de 10 em 10 minutos, comecei a ter de 8 em 8 minutos, aí 7 em 7 minutos, aí foi baixando, aí quando chegou mais ou menos umas 2 da tarde, já tava de 5 em 5 minutos. E assim, o que ajudava muito era caminhar e fazer movimentos com a cintura, assim, com o quadril, eu me inclinava toda para frente, me apoiava no batente da janela e ficava inclinada assim para frente, e aí aquilo me ajudava. É incrível, porque eu achava que quando as contrações viessem, eu ia querer ficar deitada, e tudo que você não quer, pelo menos no meu caso, é ficar deitada naquele momento. Então tá, só que aí eles vinham fazer aquele exame tococardiográfico, tipo, a cada 1 hora, a cada 2 horas, eles vinham para monitorar, para ver como tá os batimentos do bebê, se tá tudo ok, se não tá entrando em sofrimento e tal. Só que aquele ficar deitada, tipo, meia hora, 40 minutos, naquela posição começou a me irritar, e aí quando deu mais ou menos umas 2h30 da tarde, aí eu comecei a chorar, pedi pro Francesco chamar alguém, me tirar daquilo, porque eu não tava aguentando mais, eu precisava me movimentar para não sentir dor. Aí veio uma enfermeira, me explicou que o trabalho de parto era daquele jeito mesmo, que não tinha muita solução, que a gente tinha que passar por aquela dor, não tinha muita alternativa. E eu já tinha deixado claro que eu queria a anestesia epidural ou peridural, aqui eles chamam de epidurale ou peridurale, os 2 nomes estão certos, né? Já tinha deixado claro várias vezes que eu queria aquela anestesia. Então, quando foi 3 horas da tarde, foram verificar para ver a minha dilatação, e eu estava com 3,5 centímetros de dilatação, e eles disseram que já estava bom para poder fazer a peridural. Então eu fui para a sala de trabalho de parto, porque até então eu estava no quarto mesmo, até com uma outra moça, né? Então eu fui assim com muita dor, né? O Francisco levou as coisas, levou as bolsas e tal. E nós ficamos ali, mas assim, 3 horas da tarde eu fui para lá e eu já não estava aguentando mais. Nossa, a dor é muito intensa. Se você acha que a dor do parto é uma dor tipo cólica menstrual, não é. Tá? Multiplique aquilo por 1000 e aí você tem a dor do parto. Eu acho que eu nunca senti uma dor tão intensa na minha vida. E tudo bem, aí ela me olhou e falou, olha, a gente então vai colocar você no exame tococardiográfico mais uma vez, isso já na sala de trabalho de parto, não na sala de parto em si, para verificar como é que tá, como é que não tá, e aí a gente depois disso chama o anestesista. Então aguenta mais meia horinha. E aí eu lá falei, putz, meu Deus, como é que eu vou aguentar meia hora nessa dor. E aí eu ouvi a obstétrica, que é a parteira, comentando com uma outra, eu vou ter que chamar o anestesista, porque ela já pediu 4 vezes, então não tem como não chamar. E aí eu vou abrir uma parêntese aqui, porque nesse hospital a anestesia era gratuita, você não pagava nada, só tem que fazer a entrevista com o anestesista um pouco antes, né? Quando a sua ginecologista disser que é hora, você vai e faz. E então eu tinha feito tudo certinho, só que se você não insistir, eles, pelo que eu percebi, eles evitam, eles vão deixando até o último, para que você tenha o parto completamente natural, sem anestesia. Outra porque a anestesia custa muito caro e a vinda do anestesista também, e é tudo por conta do Estado, né? O Estado que paga, são as taxas dos cidadãos que pagam o valor da anestesia, os impostos, né? Então eles ficam enrolando.
E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou aguentar meia hora aqui ainda com essa dor? Eu não vou aguentar, não vou aguentar. E aí eu comecei a sentir uma dor muito, muito, muito intensa. E aí ela veio olhar de novo, ela falou assim, olha, eu tô percebendo que você mudou um pouco o seu jeito, assim, tá meio diferente. Antes eu acho que você estava sentindo um pouco menos de dor e parece que você está querendo empurrar, é isso? Eu falei, eu sinceramente, eu tô com tanta dor que eu não sei o que eu tô sentindo. Tô sentindo uma dor muito forte, eu não aguentava nem falar, gente, nem explicar o que eu tava sentindo. Ela falou assim, então deixa eu olhar de novo. Aí fez, colocou a mão lá, né, aquele exame super doloroso de toque pra ver como é que tá a dilatação. E aí o Francesco estava do lado, ela falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, ai meu Deus, o que que foi agora? Aí ela falou, você já tá com 10 centímetros de dilatação, já dá pra até sentir o cabelinho dela aqui. Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito. Aí tipo, eu entrei em crise, porque eu falei, não vai dar tempo de dar anestesia, não dá mais tempo, eu vou ter que ir pra sala de parto assim. E assim, a dor era terrível. Eu falei, como é que eu vou conseguir empurrar sentindo essa dor que eu tô sentindo? Tipo, eu vou morrer. A sensação que eu tinha era que eu ia morrer mesmo. Não quero assustar ninguém, tá, gente? Acho que eu devia ter falado isso no início. Mas pra mim foi extremamente chocante, ainda hoje é chocante lembrar daquilo, né? Apesar de ser uma coisa linda, mas é realmente muito doloroso. Tem que ter fibra pra aguentar. Aí tudo bem, eu fui pra sala de parto, então a pé, porque é na frente, assim, uma porta colada com a outra. O Francesco foi comigo, claro, ficou ali o tempo inteiro, graças a Deus, pelo menos deu uma forcinha, apesar que tem momentos assim que você fica tão nervosa que você dá uns gritos com o marido, mas isso é completamente normal. E aí nós fomos então para a sala de parto, e aí foi aonde eu tive que começar a empurrar mesmo, então ela colocou uma espécie de barra assim, e na verdade primeiro tinha uma coisa que era tipo, parecia um freio de mão, dois freios de mão do lado da cama, e eu segurava naquilo e empurrava. Só que ela disse que quando eu segurava naquilo e tentava empurrar, eu estava fazendo a força ao contrário. Então eu estava fazendo a força como se fosse para a Melissa voltar para o útero e não para ela sair. Então ela colocou uma barra aqui em cima e falou, quando vier a contração, você vai, se pendura e empurra com toda a sua força. Então ela ficava ali o tempo inteiro ajudando, auxiliando, dizendo faz isso, faz aquilo, né? Então eu me pendurava, quando vinha a contração, me pendurava e empurrava com toda a minha força. E aí, às vezes, eu sentia a Melissa indo e voltando, e falava, meu Deus, não tá acontecendo nada, não é possível, quanto tempo eu vou ficar aqui sofrendo desse empurra, empurra. E aí, tudo bem. Aí eu sei que eu empurrei por cerca de... Era 4 horas, como quando nós fomos pra sala de parto, e a Melissa nasceu 4h52. Então, assim, eu fiquei empurrando por 52 minutos, né? E o Francesco ali, vai, empurra! E a obstétrica dizia, vai, empurra! E ele dizia, vai, empurra! Eu, cala a boca! Porque o nervoso é muito grande, tá, gente? Você tá ali sentindo dor e o povo dando ordem na sua cabeça, aquela confusão na sua cabeça, e eu fiquei o tempo todo com o olho fechado, eu abri o olho de vez em quando, assim, eu vi algumas coisas. E aí, finalmente, às 4h52, quando eu dei aquela empurrada, eu senti como se uma gelatina tivesse escorregado assim pra fora. E aí a Melissa nasceu, e depois de um tempinho eu ouvi o chorinho dela, e aí foi só aquele choro de alívio, de alegria, né? De alívio por não estar sentindo mais dor, porque quando nasce, aí pronto, acabou, não tem mais dor. A não ser pelos pontos que eles dão, eu levei 3 pontos internos e 3 pontos externos. E eu achei estranho porque a médica me disse que eu não tinha tido laceração, né? Não me lacerei, mas mesmo assim eu tive que levar pontos. Então eu falei, ué, o que foi que aconteceu? E depois eu não consegui, com tantas coisas, você tem que aprender como tomar conta, e eles te dão várias informações no hospital. E aí eu acabei esquecendo de perguntar, isso ficou pra lá, mas enfim, eu levei pontos, então eu acredito que eu me lacerei, porque eles não fizeram a episiotomia, não senti corte, não senti nada, e ali naquela hora eu perguntei, vamos ter que interromper, né, porque a Melissa acordou, peraí. Gente, então não sei onde eu parei, enfim, me perdi no vídeo, mas
Foi uma experiência maravilhosa, eu chorei na hora do parto, o Francisco chorou, foi uma coisa linda assim, realmente é muito emocionante, né? E graças a Deus agora é só alegria. Os primeiros meses são os mais difíceis, como eu até comentei com vocês. O primeiro mês é bem difícil porque a Melissa queria mamar o tempo inteiro. Eu acredito que todo neném recém-nascido seja assim. Então teve dias que eu passei no sofá só amamentando, foi uma coisa assim. E o seio fica muito dolorido. Graças a Deus meu peito não rachou. Eu tive toda a assistência no hospital ali para amamentação, fui muito incentivada, até porque eu fiquei uma semana no hospital, acabei ficando mais do que o previsto, porque a Melissa teve ítero, que é aquela coisa quando a criança fica meio amarelinha e precisa ficar tomando banho de luz. Graças a Deus ela só ficou na UTI neonatal por 12 horas, foi da noite até o outro dia de manhã. E aí, enquanto isso, eu não amamentei ela, mas eles me incentivavam a tirar o leite e levar para ela. Então, de 3 em 3 horas eu acordava, tirava o leite e levava para ela. E o tratamento que eu recebi no hospital foi maravilhoso, me auxiliaram em tudo. A amamentação parece fácil, mas no início não é muito, porque você não sabe como fazer e o neném não sabe como mamar. Então, vocês duas, no meu caso, né, estão aprendendo. E dói, o peito fica bem dolorido mesmo, então cada vez que chega a hora dela mamar é aquela coisa que você fala, meu Deus, será que eu vou aguentar? Mas aí tem que insistir, porque faz muito bem para eles, né? Claro, se você tiver leite suficiente, se as condições te permitirem, senão o jeito é partir para o leite de fórmula mesmo. Mas, então eu continuo amamentando, pretendo continuar amamentando. Então no início é bem difícil mesmo, mas com o passar dos meses vai ficando mais fácil. No início eu não conseguia, não tinha tempo para almoçar, não tinha tempo para jantar, não tinha tempo para limpar a casa, então nem se fala, né? Até porque eu não tive ajuda, eu fiquei sozinha mesmo, preferi ficar sozinha. Até porque eu queria conhecer a Melissa e eu acho que muita gente em casa acaba atrapalhando, cada um quer dar pitaco, cada um quer fazer de um jeito e aí acaba atrapalhando mesmo. Então ficamos eu e o Francisco na primeira semana, depois ele voltou para o trabalho e aí eu acabei ficando sozinha. Então nesse período foi bem difícil porque para dar conta de tudo, ela queria mamar toda hora, eu não tinha tempo para preparar refeições, não tinha tempo para nada, mas aí com o tempo você vai se organizando e a coisa vai ficando um pouco melhor. Não que hoje eu tenha muito tempo, mas assim, eu consigo preparar uma refeição, às vezes se eu precisar fazer alguma tarefa de casa, eu coloco ela no carrinho, fico balançando, deixo ela ali um pouquinho, aí eu vou lá e faço, paro, enfim, não dá para fazer tudo seguido, mas graças a Deus hoje já melhorou bastante, tá mais prazeroso, cada vez mais prazeroso, cada vez que eu... Oh meu Deus, ela tá agitada, a senhora tá agitada, minha menina, minha fofura, ela tá agitada, gente. Gente, a bateria da outra câmera, como eu previa, acabou, então por isso que vocês vão ver essa diferença na imagem, mas é só para deixar registrado que depois do parto eu perdi 10 quilos, então eu tava com 78 quilos, eu passei para 68 quilos, meu peso normal é 63, 64, então no total eu engordei 14 quilos e já perdi 11, agora eu tô com 67 quilos. E ontem eu voltei pra academia, vamos ver se eu vou conseguir me manter lá, né? O Francisco me ajuda ficando de babysitter com a Melissa e eu tiro leite e deixo pra ele enquanto eu vou na academia, algumas horinhas. Vou tentar ir de 2 a 3 vezes por semana, não sei se vou conseguir 3, mas acho que 2 se eu conseguir já tá ótimo, porque aí ajuda a voltar e ficar em forma. Enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu estou atualmente. Então, gente, esta sou eu atualmente, já me reconheço um pouco mais, entro já nas roupas antigas, apesar de ainda ficar um pouquinho apertada. Essa é a barriguinha, e com uma pequena pochetinha que nós vamos tentar endurecer com os abdominais, e é isso, tá? Esse é o corpo atual. Então é isso, gente, esse foi o meu relato de parto e um pouquinho sobre a amamentação e sobre o pós-parto. Como eu tinha dito para vocês, eu não tenho intenção de ficar só fazendo vídeo sobre
sobre desenvolvimento da Melissa, esse tipo de coisa, porque o canal, na verdade, é voltado para outras coisas. Então, num dos diários de gravidez eu falei que eu não ia ficar focando só nisso. Então, a partir do próximo vídeo eu já quero voltar com coisas da Itália mesmo, coisas sobre a vida na Itália, mas que não sejam tão focadas só nela, porque eu não quero focar o canal só nela. Eu quero falar sobre a vida na Itália, né? É isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva clicando no botão que vai estar em algum lugar aqui ou aqui embaixo, aqui em cima, só procurar. E um beijo pra vocês. Não deixe de deixar um comentário se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, experiência parecida, quiserem deixar por aqui, podem deixar aqui embaixo também. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, que eu espero que seja logo, né? Tchau, tchau!